Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja Deus. Podem se sentar. O tema do estudo: as 7 igrejas da Ásia Menor, parte 2. Louvado seja Deus. Então, vamos fazer aqui um estudo profético dessas 7 igrejas. Essas 7 igrejas, vocês podem olhar aí, elas vão estar no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse. Está nesses 2 capítulos. Então, não vai ser um estudo histórico, não vamos entrar nessa parte histórica, somente na parte profética, e eu pretendo também fazer um resumo com relação às 7 igrejas. Eu só vou mostrar aqui o tempo delas, mas eu quero dar ênfase à última igreja, no caso a 7ª igreja, e porque o tema do estudo vai ser essa última igreja, que no caso é a 7ª igreja. Então, capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse é onde estão essas 7 igrejas. São igrejas proféticas, e essas igrejas, elas vão marcar todo o tempo da graça, o período da graça, que basicamente esse período ele se iniciou na primeira vinda de Cristo e ele termina na segunda vinda de Cristo. Então nós já temos aí mais ou menos aí uns 12.000 anos, entendeu? Particularmente esse período, quando Jesus é crucificado, morre e ressuscita, e ele fica ali um pouquinho de tempo ali, alguns dias, e ele dá instruções aos discípulos, e ele, quando ele está subindo aos céus, ele fala para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele estava falando do revestimento do Espírito Santo. Então, quando os discípulos estavam ali no cenáculo, nós conhecemos muito bem, e teve aquele mover do Espírito Santo, aí depois daquele momento, eles saíram para fazer as missões, quando eles receberam o Espírito Santo. Então esse período ele começa mais ou menos ali, e ele vai terminar um pouco antes da segunda vinda de Cristo, porque ele termina no arrebatamento. Então, segundo a escatologia futurista, o arrebatamento ele acontece alguns anos antes da segunda vinda. Então ele vai terminar no arrebatamento. Então aí você já começa a entender que o negócio é sério. Então, outra coisa que vai marcar e que eu quero trazer a ênfase desse estudo, está nessa questão que esse período também dessas 7 igrejas começa, certo? O cristianismo ele começa fiel a Deus. Então ele começa com Jesus no centro das igrejas, ou seja, no começo a pregação, a devoção é bem cristocêntrica. Então Jesus, a doutrina é aquela doutrina santa, mas no final dessas igrejas, essa profecia vai mostrar que Jesus ele já vai ser colocado para fora, ou seja, não é bem a pessoa de Jesus, porque Jesus todo mundo fala, até as igrejas que não estão na visão vai falar de Jesus. Se vacilar, até o próprio Satanás vai dizer que Jesus é bom, mas o que a igreja infiel vai tirar nos últimos tempos é a sã doutrina. Então, quando eu digo tirar Jesus, é tirar a doutrina, a verdade do púlpito. É por isso que eu estou dizendo, é um estudo sério, que nós temos que ter atenção, porque armadilhas serão montadas, e nós temos que saber
como caminhar para a gente não cair. A palavra diz que, se possível, até os escolhidos sejam enganados. E nós vemos muitos escolhidos sendo enganados porque estão perdendo aquela unção, porque estão perdendo a fidelidade. Então, como Paulo também falou a Timóteo, né? Timóteo era discípulo de Paulo. Timóteo fala assim, Paulo fala assim, olha Timóteo, virá um tempo, e agora é esse tempo. Ele estava falando que no futuro, né, Timóteo era bem jovem, era um discípulo de Paulo, e Paulo, apóstolo de Cristo, ele fala assim, virá um tempo, Timóteo, meu jovem, que essa palavra está em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, no versículo 4 e 5, mais ou menos. Então ele diz assim, virá um tempo que uma parte da igreja vai se afastar da verdade, dos caminhos da verdade. Eles não vão suportar a sã doutrina. Então, quando os verdadeiros ministros, porque com o passar do tempo vai mudando, uma época chamava de falsos mestres, outra época de falsos apóstolos, falsos profetas, hoje é mais ou menos assim, falsos pregadores, porque o que está na moda hoje são pregadores. Então muitos deles são até denominados como pastores, mas não são. Eles recebem título de pastores para ter uma patência, mas são pregadores. Então Paulo fala assim, virá um tempo, Timóteo, que eles vão se afastar da verdade, vai ter comichão nos ouvidos quando ouvir a verdade, eles não vão suportar a verdade e vão buscar mestres, doutores, no caso pregadores, para pregar o que eles querem ouvir, porque a verdade vai doer. Então Paulo ele já começa dessa instrução e ele fala para Timóteo assim, faça a obra de um evangelista. Então é isso que Deus quer que a gente faça, a obra de um evangelista. Por quê? Para pregar a verdade. Gente, Deus se fez carne, veio a este mundo, sofreu, se despiu da sua glória, assim como nós, humano, ele sofreu, padeceu, morreu por nós, deixou esse legado, essa missão, e de pregar o evangelho. Então a gente não pode mudar a essência do evangelho, mas o que vai acontecer aqui é exatamente isso. E o interessante, gente, é que essas 7 igrejas, elas vão marcar todo esse período. Então vou trazer o nome das igrejas, vou trazer a época, e vocês vão ver que não é coincidência. O próprio nome das igrejas é que vai estar ali mostrando. Então é isso aí que nós vamos fazer. Então nós temos 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Eu não vou olhar na Bíblia, eu fiz aqui um resumo para eu não me estender, senão fica longo, né? A Bíblia dá mais trabalho de olhar. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela começa logo ali, como eu falei, depois da morte e ressurreição de Cristo, no ano de 33, foi quando começou as missões. Depois que os discípulos, eles foram revestidos ali no cenáculo. Então, o que significa Éfeso? Éfeso significa amada. Por que essa igreja recebe esse nome de amada? Olha, Éfeso, essas igrejas são cidades. Eu disse que não vou entrar no contexto histórico, mas sim no contexto profético. Existiam essas cidades. Eu não sei se hoje existem algumas ainda existem, acho até que todas, mas profeticamente é nessa questão que nós vamos entrar, para que vocês possam entender. Então, primeira igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso se inicia no ano de 33, é uma igreja que é amada por Deus, era uma igreja amada por Deus, e os discípulos de Cristo, os apóstolos, eram os líderes. Então era uma igreja avivada, uma igreja que Deus tinha prazer nos cristãos daquela igreja. Então, o que eu quero trazer sobre a igreja de Éfeso é que vai mostrar, agora eu vou ter que dar uma olhada aqui na Bíblia, né? Não estava nem contando com isso. No versículo 2 diz assim:
deixa eu ver se é no versículo 2, no versículo 2, assim, escreve ao anjo. Gente, anjo, na verdade, é uma palavra grega que significa mensageiro. Então, o mais correto é a gente falar, quando eu vejo muitos irmãos falando ao anjo da igreja, ao pastor, leva muito pelo aquele contexto espiritualista, mas na verdade está dizendo ao mensageiro. Então o pastor aqui, quando é chamado de anjo, ele está sendo chamado de mensageiro. Então quando diz aqui, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua testa as 7 estrelas. Em outra Bíblia vai dizer aquele que tem em sua mão as 7 estrelas. Sabe o que significa isso aí? Estrela na Bíblia significa pastores, também significa outra coisa também, mas não vamos entrar nessa questão agora. Então, o que está dizendo aqui, que no começo, logo no ano de 33, quando a igreja se iniciou, Jesus ele tinha os pastores nas mãos, ou seja, Jesus ele estava no centro da igreja. Então, o ponto dessa igreja que eu já quero trazer é isso. E diz assim também, isso diz aquele que tem na sua testa as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Então esses 7 cartiçais são as igrejas, né? Cartiçal também vai trazer o Espírito também, mas aqui está falando que Jesus ele tinha os pastores na mão no primeiro século, e ele estava no meio dos 7 cartiçais, ou seja, ele estava no meio da igreja, porque os apóstolos, eles eram fiéis. Então, essa característica hoje já está perdendo. Um ponto que eu vou deixar para o final. Então, vamos lá. Então, o ponto fundamental dessa primeira igreja é que ela já mostra aqui na profecia que no começo os cristãos eram 100% cristocêntricos. Hoje nós já vemos muitos irmãos perdendo essa fidelidade a Deus, tendenciando para um lado mais interesseiro, se corrompendo, deixando de ser fiel a Deus, de seguir a Deus, para seguir ao homem, principalmente aquele homem que tem honras para dar. Então esse é o ponto que já vai denunciar logo aqui profeticamente essa igreja, e ela termina no ano de 100. Então, é a igreja do primeiro século. Segunda igreja, a igreja de Esmirna. Essas duas igrejas, elas são igrejas fiéis. A igreja de Esmirna começa no ano de 100 e vai terminar lá por volta do ano de 313. Deixei marcado aqui para eu não ficar demorando, às vezes raciocínio demora um pouco. Então, agora olha o nome de Esmirna. Esmirna tem 2 significados: mirra e amargurada. Está vendo que é bom escrever? Às vezes escreve. Então, Esmirna significa mirra e amargurada. Ela tem 2 características, essa igreja. Amargurada, porque eram cristãos que sofriam. Eu vou entrar nessa questão aí. Eles sofreram muito. Agora, mirra, por quê? Porque mirra é um perfume muito agradável. Então significa que eles eram perseguidos, mas eles exalavam um perfume suave às narinas de Deus, porque mesmo sendo perseguidos, eles eram crentes fiéis. Agora, qual era a perseguição? Era uma dupla perseguição. Os crentes de Esmirna era na cidade de Esmirna, mas eu estou mostrando a vocês que estão marcando. Eu não estou entrando no contexto histórico, não ia ficar falando ali do tempo de Esmirna, a cultura daquela cidade, geograficamente, quantidade de pessoas, não, isso aí é outro estudo, é uma coisa mais para o lado da história. Eu estou entrando na questão profética, que a primeira igreja começa no ano de 33, vai até o ano de 100, e outra coisa, que eu esqueci, a igreja de Éfeso, ela termina com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João. O apóstolo João, ele não ficou fazendo muitas missões afora, ele ficou mais ali, pastoreando. Tem quem diga que ele foi um pastor. Então, com a morte desse último apóstolo, a palavra também vai
Deus vai trazer uma queixa contra essa igreja, porque a igreja de Éfeso, ela começou avivada e depois ela perdeu o avivamento com a morte dos apóstolos, mas depois teve uma recuperação. Por quê? Porque quando chega o ano de 100, surge essa igreja agora de Esmirna, que vai até 313. Então Esmirna significa amargurada, porque era perseguida, porque sofria, e mirra, porque diante de toda a perseguição, ela exalava um perfume suave, ela tinha testemunho. Então, duplamente perseguida pelos judeus, que eram conhecidos como sinagoga de Satanás, e também pelo Império Romano. Para que vocês lembrem, era aquela igreja que eram levados para o Coliseu, e o Coliseu virava um espetáculo, os imperadores, aqueles políticos, o povo também, e eles assistiam aquela atrocidade. Os cristãos que não negavam a Cristo, eles eram colocados na arena, e o que é que os imperadores ordenavam? Que soltasse leões. Mas eles não negavam a Cristo, mesmo cara a cara com a morte. Só que essa igreja, o sangue dessa igreja, o martírio, o sangue dessa igreja era como semente, gente. Quanto mais aquele povo morria, mais a igreja crescia. Por causa de quê? Do testemunho. E Deus falou nesta noite sobre testemunho, através do pastor, sobre a pessoa de Jó, que o próprio Deus testemunhou Jó. Então assim nós temos que ser, nós temos que voltar a essa essência, gente. Eu não estou falando de lutar contra leões, até porque no nosso país existe uma proteção da Constituição, não só proteger a igreja evangélica, mas qualquer casa religiosa. Então no Brasil é proibido você perseguir religiosos serem perseguidos, seja cristãos, seja candomblecistas, até mesmo se abrir uma casa satânica, uma igreja satânica que cultuar Satanás, o demônio, o Beelzebub, ninguém pode, porque é uma religião, cada um com a sua crença. Então o que eu quero falar é que a gente tem que ser fiel a Deus, a sua palavra. Então essa igreja era perseguida, eles eram martirizados, mas eles não negavam a Deus, eles eram fiéis, e a fidelidade daquele povo chamava tanta atenção que surgiu ali uma colheita enorme de cristãos por causa do testemunho daqueles crentes que diante da morte não negavam a Deus. Então essa igreja ela termina no final do 3º século. Então nós temos aqui 3 séculos, 300 anos de fidelidade. Quando surge a 4ª igreja, aliás a 3ª igreja, que vai surgir ali no finalzinho do 3º século, mais ou menos 313, chamada Pérgamo. Pérgamo significa casada. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo, a igreja que estava ali em Pérgamo, que vai marcar esse contexto profético, ela vai se divorciar dos mandamentos de Deus. Aqueles crentes avivados da igreja de Éfeso, do 1º século, da igreja de Esmirna, do 2º e do 3º século, com essa chegada desse período, que é conhecido como Pérgamo, os crentes começam a negar a Deus, começam a se divorciar dos mandamentos de Deus e se casar com o paganismo. Então a igreja agora, ela vai deixar de ser uma igreja cristocêntrica, ela começa a perder a essência, ela começa a se tornar uma igreja o quê? Mundana, uma igreja com características do mundo, aberrações, porque ali os imperadores começam a dar privilégio para que perseguir a igreja, como perseguir a igreja de Esmirna, e começa a dar privilégios. Eu não vou entrar também no contexto histórico, não vai estender, e porque o império deixa de perseguir e a igreja passa a ser até oficializada como religião oficial do Império Romano, os crentes agora vão relaxar. Então, às vezes, é por isso que Deus permite perseguições, porque quando a igreja é perseguida, a igreja começa a orar. Então, quando a igreja aqui, então, num momento de bonança, a igreja perde a fidelidade, se divorcia de Deus e começa a se casar com o mundo, com o paganismo. Então essa igreja ela vai terminar mais ou menos no ano de 500.
E aí a coisa começa a ficar mais feio, porque quando chega a quarta igreja, que é Tiatira, né, ela surge em meados ali do ano de 530 depois de Cristo, e Tiatira significa sacrifício. Então Tiatira, agora essas igrejas agora, elas ainda existem. Então Tiatira não é a igreja de Cristo, é uma igreja romana, eles se denominam como igreja de Roma. Então Tiatira, que significa sacrifício, por quê? Porque Tiatira agora, vendo que na época de Pérgamo, os crentes começaram a se desviar da verdade, mas ainda tinha crentes cristãos que ainda eram fiéis. Então essa igreja de Tiatira, ela vai perseguir os cristãos que ainda eram fiéis. Então, por isso que ela chama-se sacrifício. Ela é uma igreja que ela vai sacrificar, ela vai matar, ela vai perseguir, ela vai ter um tribunal que os crentes que não seguem a doutrina daquela liderança, que eles olham para a Bíblia e falam assim: olha, está errado, a Bíblia diz isso, isso e isso. Só que a Bíblia naquela época não é como é hoje, não tinha muitas Bíblias, elas eram restritas somente ali na época aos padres, aos parocos, aos bispos. Então eram eles mesmos, padres e bispos, que começaram a lutar contra as heresias, e essa igreja ela sacrificava quem não andasse segundo a doutrina deles. Então essa igreja também de Tiatira foi a igreja que criou as heresias que nós vimos hoje. Nós vimos aí muitas heresias que tem no cristianismo, não estou falando como cristão evangélico, mas o cristianismo de maneira geral, porque cristianismo é evangélicos, católicos, testemunhos de Jeová, tem até espíritas que se dizem cristãos. Então, um desses aí, que eu não vou dizer o nome, eles criaram heresias, várias heresias, reza para mortos, e tantas outras coisas. Eu só estou trazendo aqui uma luz para que você se lembre das outras heresias, e tantas outras coisas, vela, isso, aquilo, que até me fugiu um pouco a memória. Então essa igreja, ela surge no ano de 530, e ela ainda existe até hoje. Aí depois de Tiatira, vai surgir a igreja chamada Sardes. Esses nomes são cidades que existiram ali, que Deus é tão poderoso, que essas igrejas surgiram ali no primeiro século, mas essas igrejas elas são usadas de forma profética, que elas vão marcar todo o tempo da graça. Olha que Tiatira se inicia no ano de 530 mais ou menos, no quinto século, e ela vai levar 1000 anos controlando tudo. Quem se ousasse a dizer algo que os bispos naquela época não diziam, não concordavam, eram mortos. Eles eram levados para uma fogueira chamada Santa Inquisição. Tinha outras coisas também ali da fogueira. Eram queimados vivos, eram estrangulados, tinha vários instrumentos de tortura, e muitos até negavam a Cristo com medo. Muitos não negaram, e teve uma carnificina de cristãos que morreram porque eram fiéis à palavra. Olha que coisa, morre por ser fiel à palavra. Então quando chega, agora estamos aqui no ano de 500, no quinto século, quando chega 1000 anos lá na frente, no ano de 1500, aí vai surgir essa igreja chamada Sardes. Sardes significa o que restou, porque nessa igreja Tiatira vai ter uma reforma chamada de reforma protestante, aonde vai sair muitos cristãos que vão perder suas vidas, mas que vão lutar para que a palavra verdadeira seja colocada no púlpito. Então vai existir aí uma racha no meio da igreja, só que é uma racha positiva, certo? E vai surgir uma igreja agora mais com a característica do evangelho. Então é exatamente essa igreja chamada Sardes, certo? Que é a igreja que ela nasce na reforma protestante no século XV. Olha que ela vem marcando os períodos.
Aí depois vocês podem estudar com calma, que às vezes o estudo na primeira vez assim, ele vem mais com uma luz, mas que futuramente vocês vão ter a oportunidade de estar estudando mais, para poder entender melhor ainda. Às vezes o estudo ele é corrido. Aí surge agora, gente, a sexta igreja. Olha aqui a primeira igreja, Éfeso, a segunda igreja, Esmina, foram igrejas fiéis. Aí chega a terceira igreja, Pérgamo, igreja infiel, se casou com o mundo. A quinta igreja, a igreja de, deixa eu olhar aqui, a quarta igreja, a igreja de Tiatira, que já cria um monte de heresias. E depois surge a igreja de Sardes, uma igreja que começa a mudar. Surgiu cristãos ali que deram suas vidas pelo Evangelho, para defender o Evangelho. Senão não ia chegar até nós aqui, de jeito nenhum. Ia ficar aquela igreja pregando o que eles queriam pregar. Como disse Paulo tem uma profecia que Paulo fala assim, que eles vão proibir alimentos que Deus santificou, e eles vão proibir também o casamento. Aí você já entendeu. Quem é que proíbe comer carne? Quem é que proíbe o ministro de casar? A igreja evangélica, o pastor não é proibido de casar. Então você já entendeu. E aí surge agora a sexta igreja, chamada Filadélfia. Filadélfia significa amor fraterno. Então a igreja de Filadélfia, ela surge mais ou menos no século XVIII, já mais próximo da gente, certo? Ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja que tem amor pela palavra. Agora Deus vai fazer uma restauração completa, um avivamento missionário, que alguns cristãos vão sair pelo mundo pregando a palavra verdadeira, e aí tem esse avivamento que chegou até nós. Hoje você pode ver que o evangelho só lá na África já tomou a África quase toda, é fruto dessas missões. Hoje qualquer lugar que você vai tem uma igreja. Então depois dessa igreja surge a sétima e última igreja, que é a igreja chamada Laodiceia. É dessa igreja que eu quero pelo menos falar aqui 5 minutos, porque o tempo passou. Então a igreja de Laodiceia, ela vai surgir profeticamente no final dos tempos. Então, entende-se que Laodiceia já surgiu, já apareceu no século 21. Então ela já está no nosso meio. Mas como é o nome? O que significa Laodiceia, para que a gente possa entender? Laodiceia é a junção de duas palavras. Significa, ela tem dois significados. Ela tem voz do povo ou povo reinando. Olha que coisa, gente, voz do povo ou povo reinando, ou seja, um homem reinando na igreja. É por isso que nós lemos aqui, quando nós lemos aqui capítulo 3, versículo 20, vai falar dessa igreja. Olha o que diz nessa igreja aqui, o versículo 20 ao qual lemos: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então essa igreja que significa povo reinando, é a igreja que já colocou Jesus para fora. Olha o que está dizendo o texto aqui: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei. Então Jesus é colocado para fora. Ou seja, como eu falei no início, não é propriamente Jesus, que eles não são bestas. Nem Satanás vai querer falar mal de Jesus, porque Satanás ele nunca traz uma mentira inteira, ele traz uma meia verdade. Ele traz uma verdade e uma mentira junta para enganar. Então essa igreja que significa povo reinando, Laodiceia, ela é diferente de Éfeso. A igreja de Éfeso diz que no começo Jesus ele tinha 7 estrelas nas mãos, ele estava no meio dos 7 carniçais, ele estava dentro da igreja, uma igreja avivada, a igreja dos apóstolos. A igreja foi fiel até o 3º século, gente. Do 3º século para cá, já tem mais de 1500 anos de infidelidade, de heresias, profanações e tantas aberrações no meio do povo de Deus. Só que aí surge a igreja Filadélfia, só que o diabo já entra contra a cartada, já surge agora a igreja de Laodiceia, uma igreja que tira Jesus, como está dizendo aqui: eis que estou à porta e bato,
Se alguém ouvir a minha voz, por que não ouve a voz de Deus? Porque o nome já está dizendo, voz do povo. Então eles não ouvem a voz de Deus, ele ouve a voz do povo, como disse Paulo. Eles vão ter comichão no ouvido, coceira, eles vão se incomodar quando pregar a verdade, eles vão se afastar da sã doutrina, eles vão se afastar da verdade, eles vão buscar vãs filosofias, eles vão procurar doutores, ainda digo melhor, pregadores. O que é que está tendo hoje? Hoje, as igrejas, elas estão muito presas a esse clima de festas, aonde os ministros não estão preocupados, não digo todos, muitos. Aí muitos vão ter comichão agora do que eu vou falar, exatamente o que Paulo falou. Eu poderia falar coisas que vai agradar a eles, mas eu vou falar algo que muitos vão ter coceira no ouvido, não vou gostar. Então muitos ministros não estão preocupados com a salvação de ninguém, eles estão preocupados no ministério, em crescer o ministério, em encher o ministério. E hoje nós vemos muitas igrejas inchadas de pessoas que não estão salvas, porque são pessoas que estão participando de um ministério que não é cristocêntrico, como era a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, mas estão participando de ministérios que são antropocêntricos, que Jesus já foi colocado para fora. Ele está batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Nem ouve a voz de Deus mais. Essa coisa de voz de Deus significa a doutrina. Não ouve a doutrina, não ouve a verdade. Então, gente, é isso que o estudo ele quer passar. E como que esse tempo chamado período da graça, ele vai terminar no arrebatamento, eu quero finalizar revelando para vocês o que diz a revelação aqui. Todas essas igrejas, todo o cristianismo, ou ele é trigo ou é joio, ou é fiel ou é infiel. Jesus falou, não arranca não, deixa crescer tudo junto. Então no nosso meio também pode ter, gente. Pode ter trigo, pode ter joio. É trigo quem quer ser, é joio quem quer ser. Pastor, como posso ser um trigo? Seja fiel à Bíblia. Quando você estiver comichão no ouvido, diga não, é a verdade, eu tenho que aceitar. Então o que acontece? Vai surgir no final dos tempos duas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Agora, no toque da última trombeta, quando tocar, a igreja de Laodiceia não vai ouvir. Por que não vai ouvir? Se Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, se não ouvir a voz de Jesus, como vai ouvir a trombeta? A última trombeta? Não vai. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que está procurando um galardão na terra. São crentes condicionais. São crentes que estão na igreja por uma condição. Está na igreja por causa das bênçãos, está na igreja por causa das festas. Então o crente que é arrebatado é o crente incondicional. Não é aquele crente que está na igreja por causa de alguma coisa, a não ser para adorar a Deus, reconhecer a sua soberania, adorar Ele porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, porque foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos, porque foi Ele que fez os céus e a terra, e toda a humanidade tem que se converter a Deus, tem que voltar ao Criador, seja criança, adolescente, novo, velho, seja o que for, todos temos que voltar para Deus, que a humanidade ela se afastou de Deus por causa de Adão e Eva, mas Deus enviou o segundo Adão, chamado Jesus, para restaurar a nossa salvação. Então, seja a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel à palavra de Deus, uma igreja fiel às missões, e não seja um crente Laodiceia, que não ouve a voz de Deus, que não ouve a doutrina de Deus, e que é um crente condicional, que só está na igreja por causa de bênçãos, riquezas, festas, etc, etc, etc. Então nós temos que ser fiéis ao nosso Deus, para que naquele grande dia, quando a trombeta, a última trombeta tocar, a gente possa ser levados, arrebatados ao encontro com o nosso Senhor nas nuvens.
Com Ele estaremos por toda a eternidade. Eu já ouvi falando aqui nos louvores que as nossas lágrimas serão enxugadas, como diz o capítulo 4 do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que não haverá choro, nem ranger de dente, nem pranto, nem nada, porque naquele lugar que Deus preparou, que muitos estão dizendo que isso é mentira, querendo afastar o povo de Deus, é a pura verdade revelada biblicamente. Esse lugar existe, chamado Jerusalém Celeste, e que depois vai surgir novos céus e a nova terra. Então, a igreja de Laodiceia, que está procurando galardão na terra, essa igreja ela não sobe no arrebatamento, ela fica para a grande tribulação, enquanto que os crentes fiéis, os crentes de Filadélfia, que tem amor pela palavra de Deus, que tem amor pelo próximo, que tem amor pelas missões, esse que é o povo que será levado no arrebatamento ao encontro com o nosso Senhor Jesus.